Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda, dia 29 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o empresário e ex-vereador Bayar Umbuzeiro e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Cidades arcam com até 67% dos gastos na área da saúde. Na Folha de São Paulo, Francisco critica liberais e conservadores da igreja. No Estadão, Tesouro bancará 6,7 bilhões de reais do desconto da conta de luz. No semanal Boc News, orçamento, cofre bilionário. No Santa Portal, morros do Sabuó e Jabaquara recebem obras emergenciais. No G1 Santos e região, choque entre parapentes assusta banhistas em São Vicente. No portal da UOL, até 73% dos erros cometidos em hospitais no país são evitáveis. A revista Veja traz a manchete: Papa Francisco no Brasil. Quero que a igreja vá para as ruas. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos tratar de temas fundamentais para o desenvolvimento econômico da região metropolitana da Baixada Santista, como, por exemplo, a questão logística, os acessos ao Porto de Santos, os desafios para enfrentar e superar os mega congestionamentos nas nossas rodovias, o intenso tráfego de caminhões, além de outros temas importantes, como, por exemplo, a análise em torno da nova legislação portuária. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão para esta segunda-feira, dia 29 de julho, é de sol. Aliás, o sol irá nos acompanhar durante toda essa semana, de acordo com o clima-tempo. A temperatura ainda fica um pouco mais fria. A mínima pode chegar aos 10 graus e a máxima aos 22 em Guarujá. E a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Segundo a Ecovias, está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da rodovia Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta tráfego normal até o momento. Já a Cônego Domênico Rangoni está interditada no sentido Guarujá a partir do quilômetro 268. O motivo é a manifestação de caminhoneiros que começou a valer a partir deste domingo a cobrança por eixo. Portanto, eles interditam a Cônego Domênico Rangoni. A melhor saída, então, para os motoristas, para os carros de passeio, é seguir pelas balsas. Vamos, então, às informações das balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou então por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o programa ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do nosso programa questionando os nossos convidados. São 8 horas e 10 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 29 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário e ex-vereador Bayar Umbuzeiro e o colega jornalista e consultor econômico, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar esse programa, Bayar, abordando a questão da nova legislação portuária. Você é empresário do setor. Como é que você acompanhou a nova legislação portuária, toda aquela polêmica em torno da MP 595, que teve vetos da presidente Dilma, vetos que ainda não foram avaliados e analisados pelo Congresso Nacional? Como é que você vê, com essa nova legislação, afinal, Bayar, hoje o Porto de Santos vai se tornar mais competitivo, mais ágil, mais eficaz? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bem, Chico, eu acho que o Porto só se tornará mais eficiente e mais competitivo no momento que o governo realmente atender os reclamos na parte de infraestrutura. Caso contrário, não adianta. É a mesma coisa que você pegar um copo de 100 mililitros e derramar 200. Vai transbordar, evidentemente. Então, essa nova legislação trouxe um descontentamento grande aí, sobretudo para as classes trabalhadoras, você vê a movimentação da estiva, etc. Sim. Porque é muito fácil de entender. Você tem aqui já um grupo de empresas que, obviamente, são obrigados pela antiga legislação a trabalhar com o OGMO e um grupo de empresas aqui que não vai trabalhar com o OGMO. Ou seja, presume-se que aquele que não vai trabalhar com o OGMO terá muito mais possibilidade de concorrencial do que essa que está aqui. Então, sim, de certa forma, não há aquela igualdade que havia, acabou. Então, esse é o reclamo dos operários que aí estão. Sim. Por outro lado, é óbvio que os custos portuários devem ser diminuídos para que a gente seja mais competitivo. Mas eu acho que essa não seria a melhor fórmula para resolver esse problema. Então, eu acho que a infraestrutura, fundamentalmente, é que causa os maiores prejuízos para todo mundo, porque você imagine caminhões que ficam na estrada aí durante horas e dias e etc. para descarregar. Quer dizer, o caminhão tornou-se hoje um entreposto, tornou-se um armazenador de carga, coisa que isso não tem precedente com relação a esse assunto. Uhum. Então, a legislação, no caso dos terminais molhados, como vulgarmente a gente chama, é que foram mais atingidos. Aqueles retroportuários, ainda temos aí a MP 612, se não me falha a memória, que ainda está em ebulição, ainda vão começar a discutir, porque a ideia é fazer com que sejam concedidas essas licenças para operação, já que nós somos, de repente, passamos a ser um agente do Estado, um agente da União, com relação à fiscalização de tributos, etc., etc., né? Então, sem licitação, ou seja, quer dizer, agora o sujeito requer, não sei quanto tempo demora para que você consiga, digamos assim, a aprovação de um projeto que você vai fazer, sem garantia nenhuma, né? O sujeito tem que fazer toda a infraestrutura, construir tudo, e hoje há um investimento de monta para que isso aconteça, e ficar na expectativa que o governo diga, olha, tá bom, vamos conceder, ou então não vamos conceder. Então, quer dizer,
aquilo que o governo sempre apregoou, não, tem que licitar isso, tem que licitar aquilo, etc, etc, de repente, numa canetada, não tem que licitar mais nada. Já resolveu. Rodolfo Amaral, como é que você está acompanhando esse impasse, Rodolfo, a questão da questão trabalhista, especificamente que o Baiar abordou? Bom dia, obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Baiar, bom dia, Paulo, ao telespectador. Chico, eu estou um tanto quanto indignado com o que está ocorrendo aí nessa discussão, especificamente aí sobre o trabalho na Embraport, porque a lei que foi aprovada, aí, fruto dessa medida provisória, a Lei 12.815, no artigo 2º, inciso 4º, ela é absolutamente clara quando ela define o que é um terminal de uso privado, tá? E depois diz mais, que o terminal de uso privado será objeto de autorização do governo federal, mas impõe que ele seja localizado fora da área do porto organizado. O terminal da Embraport está dentro da área do porto organizado. E aí, se a gente for retomar a construção do terminal da Embraport, a gente vai ver o seguinte, por que ele está lá? Primeiro, a prefeitura teve que fazer a expansão da área portuária no seu plano diretor, ela expandiu para a área continental, caracterizando aquela área como área de expansão portuária. Isso permitiu que a Embraport lá se instalasse. Segundo, para que ela se instalasse, estava em discussão a lei do gerenciamento costeiro, mais especificamente o decreto de zoneamento ecológico econômico, que também foi criado um dispositivo entre os seus tipos de zona com a zona de expansão portuária. Só que esse decreto foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin em março agora passado. E a Embraport já estava lá. Sim. Portanto, ela foi construída, o seu terminal foi colocado lá, sem que o decreto existisse. Então, a Codesp até hoje não se manifesta sobre essa questão de fora do porto organizado. Eu não sei se alguém está contando com como o limite do porto organizado é um ato do presidente da República. Eu não sei se estão contando que a presidente Dilma venha reduzir o limite da área do porto organizado para que então o terminal ficasse fora. Mas já seria uma excrescência jurídica se isso acontecesse, porque quando o fato ocorreu, ele estava irregular. Se você entrar no site da Codesp, eu consegui, eu peguei aqui o último decreto 4333, que trouxe os limites do porto organizado de diversos portos brasileiros sob a tutela do governo federal. E lá tinha um técnico que fez o mapa de cada um desses portos e está absolutamente claro que o porto da Embraport, o terminal da Embraport está dentro do porto organizado. Mas a Codesp, é curioso, a autoridade portuária do Porto de Santos não tem um mapa dentro do seu site mostrando a área do porto organizado, tá? A Codesp, e o Baiar do segmento sabe disso, a Codesp está há mais de 6 anos para apresentar, para aprovar o seu plano diretor de zoneamento. E uma das questões que ela pedia era exatamente para a expansão da área do porto organizado. Não conseguiu, porque no projeto que ela tinha, abraçava também a área da base aérea. Sim. E aí o Ministério da Aeronáutica se manifestou contrário. Ou seja, isso tudo, essa total irregularidade está ocorrendo na nossa região, na nossa cidade e, por incrível que pareça, me parece que o vilão está sendo o trabalhador portuário. Certo? Eu não sei se os demais terminais, Libra, Santos Brasil, que serão, como o próprio Baiar admitiu aqui, prejudicados aí no processo de concorrência, porque se eles tiverem que contratar o avulso e o outro não puder terão preços diferenciados. Até hoje eu não sei se esses terminais não entraram com uma medida judicial, nesse caso da Embraport, ou com receio, porque como são empresas também concedidas com concessão da União, de sofrer represália, ou esperando para que a Embraport tenha êxito e aí isso se implante no Porto de Santos como um todo. Maia, como é que você está acompanhando isso? Você colocou bem a coisa. Entretanto, a Lei 8.630, ela definia com a maior clareza o que é porto organizado. Por exemplo, nós estamos distantes 1.800, 2.000 metros da água
Nós estamos ali no Marapé, no Jabaquara, como todo mundo sabe. Nós éramos considerados, dentro da Lei 8.630, como porto organizado. Porque, na verdade, esse porto organizado é uma linha imaginária que de certa forma, é feita pela autoridade portuária e, por sua vez, a alfândega também estabelece o que é zona primária e o que é zona secundária. Então, você pegou bem essa questão, não é, concorrencial, porque acho que não é justo, eu não tenho nada contra nenhum, nem outro, nem a favor, e muito menos, né? Porque, mas de qualquer maneira, eu acho que essa questão não ficou clara. O que, de certa forma, poderia prejudicar a nossa atividade, que nós estamos na Joaquim Távora desde 1981. Paulo Barbosa era o prefeito na época. Quer dizer, nós não chegamos ontem lá, nós estamos desde 81 lá. Então, hoje, por exemplo, você ter um retroporto sem necessidade de licitação, isso porque muitos abusos ocorreram na época em que eram licitados EADs, por exemplo, né? A licitação era para quem desse o menor preço em termos de armazenagem. Mas ninguém se lembrou de que a armazenagem você podia até dar de graça. Você ganhava alguma coisa, era exatamente nos serviços acessórios, aqueles que não estão capitulados ali no cômputo da licitação. Então, muitas coisas aconteceram durante esse tempo todo, porque é gozado, isso parece até como um plantador de tomate. Tomate, o preço está lá embaixo, ninguém planta tomate. Na safra seguinte, falta tomate, o mercado vai lá para cima, aí todo mundo planta tomate, o mercado vem para baixo. Então, teve uma época que havia muitos comentários, de um modo geral, de que era um grande negócio você ter um EAD, você ter um terminal alfandegado. E muitos aconteceram, licitações foram feitas em diversas regiões do país, etc, etc. E, de repente, muitos já fecharam. Por quê? Porque você não tem ao redor, você não tem indústrias que possam, de certa forma, atender a necessidade de movimentação de carga daquele terminal que foi licitado num determinado momento. Aliás, Bard, houve aí, eu não sei se ainda está ocorrendo, mas você pode esclarecer bem, porque é parte desse fato que eu vou citar. Houve um momento em que havia uma briga aí, judicial entre os terminais da zona primária do cais com os terminais retroportuário alfandegado, na chamada cobrança da THC2, ou seja, quando o contêiner chegava na zona primária, mas o alfandegamento dele era num terminal retroportuário, com o tipo da Transbrasa, quer dizer, este operador cobrava mais uma THC, ou seja, para o telespectador entender, era uma taxa de capatazia desse serviço, e alguns terminais, me parece, que foram para a justiça considerando ilegal. Como é que está essa situação? Né? Bom, quero dizer que fomos nós, a Transbrasa, e temos sido vitoriosos, inclusive no tribunal. O que é fácil de entender. Na verdade, o terminal molhado, os terminais que têm pier, eles também sofrem uma concorrência grande entre eles. Então, o que acontece? Esses terminais, para ganharem um pouco mais de movimentação junto aos seus armadores, eles oferecem um negócio chamado box rate, ou seja, o preço é por descarga de container, a operação da descarga de container. E com isso, obviamente, ele vai oferecer um preço mais barato do que o vizinho para ele operar um armador. E eles entendem de que há necessidade de uma complementação de faturamento para que, obviamente, a empresa progride, etc, etc. Então, eles querem ficar com o container depois de descarregar no seu terminal para fazer exatamente aquilo que eu faço. Só que aquele trabalho de tirar o container do navio e colocar no chão, ele já foi pago
para o armador, não é? E o próprio importador está incluso esse trabalho no seu frete marítimo. Então, se eu tenho, por exemplo, um cliente que gosta do meu trabalho, que eu tenho tarifas boas, para, enfim, eficiência, etc, etc, ele diz a mim: Transbrado, o senhor vá lá e pegue esse container no costado do navio, leve para o seu terminal e você proceda com toda a parte de atendimento lá, as necessidades da alfândega e movimentação e etc, etc. Depois o senhor entrega o container na minha fábrica. Muito bem. As empresas que estão na beira d'água resolveram criar o famigerado THC2, ou seja, cobrar uma taxa de movimentação ou de apartação, ou, enfim, seja qual for a denominação que for, para que ele possa me entregar esse container. E eu fico com dificuldade de atender aquilo que me foi confiado pelo importador. Eu tenho que acabar pagando esse THC2 e, obviamente, debitando ao importador essa tarifa, encarecendo, inclusive, o serviço. E, obviamente, que isso deu muito que falar, porque no momento em que eu chego para o terminal uma olhada e digo: olha, meu caminhão está aí, o senhor pega e bota dentro, tira do navio, bota o meu caminhão, entra debaixo do gancho, como se costuma dizer, do guindaste, o senhor põe em cima de um caminhão e leva lá. Ah, não podemos fazer isso em função da logística própria, etc, etc. Bom, mas isso não é um problema meu. Então, mas o senhor vem aqui amanhã ou depois da manhã, o senhor retira o container. E o que eles fazem? Fazem lá uma apartação e etc. e querem cobrar por isso. É evidente que não tem menor sentido o armador, aliás, o importador está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Claro. Então, muita discussão acabou ocorrendo. Nós demoramos até para entrar com medida judicial contra esse tipo de procedimento e acabamos depois, e tínhamos algumas vitórias já ocorreram da nossa parte. Evidente que a gente fica sempre preocupado com possíveis retaliações que possam ocorrer dos próprios terminais. Os próprios terminais. O Rodolfo deve lembrar, eu já sempre tive uma rixazinha meia brava aí com um determinado terminal, que nós, de certa forma, participamos de uma licitação já há alguns anos atrás e acabamos perdendo essa licitação, porque um determinado terminal, ele fez um cálculo que é absolutamente inexequível, ou seja, eu vou produzir uma quantidade de contêineres de movimentações absurda, que não existia, e nós provamos isso na ação que propusemos, que não era possível produzir aquilo tudo. Obviamente que a diferença entre o primeiro colocado e o segundo tornou-se uma coisa absurda, não é? E nós fomos vitoriosos em primeira instância, etc. E a justiça, na verdade, sabe como é que é o judiciário, né? Ele deixa de ser justo na medida em que as coisas acontecem anos e anos e anos. Demora demais. Baiaro, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 29 de julho, pela Santa Cecília TV, ao vivo. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário do setor portuário, ex-vereador Baiaro Muzeiro, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. E agora vamos a uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso, Chico. É o seu Antônio, ele mora no Estuário. Ele faz a seguinte pergunta para o empresário. Com a cobrança de pedágio pelos eixos suspensos dos caminhões, como vai sobreviver o caminhoneiro que trabalha no estado de São Paulo? Essa é uma questão de hoje. Hoje mesmo começou a vigorar o novo pedágio por eixo. Uma boa pergunta. Entretanto, eu diria que essa pergunta tem que endereçar ao empresário também, não é só o caminhoneiro, porque quem paga o frete, na verdade, é a empresa de transporte, por consequência, acaba transferindo esse valor para o tomador do serviço, que são os importadores, ou, enfim. Eu tenho para mim, eu acho muito injusto, na medida em que você não está com o pneu rodando, eu não acho que seria justo você estar cobrando pedágio de um eixo que está suspenso, não é? Claro. Agora, mas todo mundo aplica e quando chega na hora do pedágio o sujeito levanta o eixo. Não, mas quando o veículo está carregado, não tem como levantar o eixo, não é? Porque a grande preocupação das estradas é exatamente a manutenção, quer dizer, excesso de peso. Quanto mais peso você tiver rodando, menos vida útil. Então, eu honestamente não concordo. Embora eu tenha uma empresa que eu tenho meus veículos, caminhões, e todos têm eixo suspenso, eu vou pagar por isso, mas vou transferir, obviamente, para os tomadores de serviço. Isso não tem a dúvida, o couro sai a correr. Não, inclusive os caminhoneiros estão ameaçando com uma grande manifestação nesta semana, paralisando rodovias, protestando contra essa medida do governo de São Paulo. Rodolfo Amaral, como é que você está vendo essa questão aí do eixo suspenso? Na verdade, como o próprio Baiaro admite, quem vai pagar isso, na verdade, é o tomador final do serviço, no caso, o importador. Mas a gente não pode esquecer que isso recai sobre toda a mercadoria que é transportada. Portanto,
quem vai pagar essa conta somos nós. O consumidor final. Que vamos chupar a laranja, que vai chegar, vai vir pela estrada, enfim. E vai gerar, evidentemente, um efeito inflacionário. Mas eu queria questionar o Boiaди também, numa situação que me parece extremamente importante. Nós, no Porto de Santos, o Boiaди é do tempo, muito provavelmente, do que o Porto de Santos ainda movimentava 10 milhões de toneladas, ou até menos. Eu conheço há mais de 30 anos. Mas nós tivemos no Porto de Santos o surgimento de grandes e médias empresas de caráter familiar, que é o caso da Transbrasa. Mas, nos últimos anos, a partir da Lei 8.630, ou seja, a partir de 1993, mais especificamente, grandes grupos econômicos que têm por trás fundos de pensão, grandes somas de recursos, olharam para a atividade portuária e saíram aí comprando algumas empresas familiares, inclusive aqui na nossa região, vamos dizer aí o caso Mesquita, talvez o mais tradicional. Eu pergunto, Boiaди, está mais difícil concorrer com uma empresa familiar com esses grandes grupos? Qual é o futuro das empresas familiares aqui na nossa região que trabalham na área portuária? Bom, eu diria que só tem uma saída. A empresa familiar precisa ser muito eficiente, muito criativa, no sentido de concorrer com esses mastodontes aí. Porque não tem outra alternativa. A exemplo da nossa empresa, que nós estamos lá no Marapé e no Jabaquara há mais de 30 anos, não é? A gente, de certa forma, tem um cuidado muito extremo com as operações. Para você ter uma ideia, é fácil só de vocês perceberem. Um caminhão que chega na porta da nossa empresa para carregar a mercadoria que foi contratada pelo seu importador, no momento em que ele entra na parte alfandegada até o momento que ele sai carregado, a média desse caminhão ficar dentro da Transbrasa gira em torno de 50 minutos. E a gente tem notícias de que outras empresas concorrentes, sejam elas com água ou sem água, etc., etc., muitas vezes chega a ficar 5, 6 horas. Mas isso, obviamente, que me causa um custo extraordinário, porque nós temos, por exemplo, dentro de uma área alfandegada de 40 mil metros quadrados, nós temos 9 heat-stacker. Eu acho que, por metro quadrado de empresa, nenhuma outra empresa tem tantos heat-stacker como nós temos lá. Quer dizer, nós investimos em equipamentos de ponta para atender exatamente esse nicho que nós encontramos, ou seja, ou nós somos eficientes e cobramos o mesmo preço da concorrência, ou então nós vamos morrer. Tá certo. Não tem outra alternativa. Boiaди, você falou no início do programa na necessidade de infraestrutura para o Porto de Santos para que ele se torne mais competitivo, mais eficiente, mais ágil, enfim. Na sua avaliação, com tantos anos de experiência, enfim, há décadas, lidando com o segmento portuário, que tipo de obras e iniciativas seriam fundamentais para que o Porto de Santos se tornasse mais competitivo, a questão da logística fosse pelo menos encaminhada, enfim, esses desafios dos mega congestionamentos, como superar tudo isso? Que tipo de obra de investimento precisa, na sua avaliação, ser feito de imediato? Bem, tanto o Rodolfo como você, Chico, jornalistas estão aqui, que eu me lembro, há mais de 30 anos. E vocês devem ter acompanhado a sucessão de recordes de movimentação de carga que ocorreu no Porto de Santos pela Codesp. E, no entanto, vocês conhecem 2 rodovias e conhecem uma ferrovia, que é a Imigrantes, que não desce, só sobe. E conhecem a Anchieta, que sobe e desce. E conhecem a ferrovia. É fácil responder. Então, o movimento de carga aumentou de uma maneira espetacular. Sim. E os acessos continuam mesmo. O gargalo são os mesmos. Então, imagine, você tem uma entrada de Santos super congestionada, que não atende nem a demanda necessária
dos residentes, dos moradores da cidade. Não é? Então, obras de arte, viadutos, etc., quer dizer, chegou ao caos total, no limite insustentável, para que o governo comece a olhar. Muito bem. E onde é que está, digamos assim, projetos? Porque dinheiro tem. Não tem a vontade de projeto. Quem é que vai fazer um projeto para resolver o problema de infraestrutura? Sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Não. Mesmo que eu tivesse uma grande firma de engenharia, quem somos nós para fazer isso? A iniciativa tem que ser do governo, seja ele federal, estadual e, eventualmente, até em determinados casos, municipal, que pode perfeitamente encaminhar projetos e ser. Mas nós temos a CODESP, temos a Secretaria Especial de Portos, temos o Ministério dos Portos. Mas a CODESP, por sua vez, está manietada. Quer dizer, a CODESP tem um monte de dinheiro aplicado aí, porque ela passou a ser superavitária. Um volume extraordinário de dinheiro. Normalmente disse isso aqui. O Rodolfo sabe muito bem disso. E ela não pode gastar um centavo. Tem que pedir a benção lá para a tia. E nessa altura, e o papel, Rodolfo Baiar, da Secretaria Especial de Portos? Do Ministério dos Portos. Mas está tudo na mão da tia. E a tia não entende nada disso. Chico, eu tenho dito aqui, toda vez que falo isso, parece que eu sou o inimigo número 1 da CODESP. Mas chamar a CODESP de autoridade portuária está virando piada na nossa região. Primeiro porque eu já demonstrei que em 10 anos eles deixaram de utilizar dinheiro do orçamento da União consignado para obras na CODESP da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Daria dinheiro suficiente para fazer o chamado túnel ligando as duas margens. Isso não inventei, é só ir no site da DEST, Departamento das Estatais, que vai lá e verifica isso. É um órgão ligado ao Ministério do Planejamento do Governo Federal. Então, a CODESP deixou de ser operadora portuária, hoje é uma administradora de imóveis dentro do Porto de Santos. Cobra arrendamento pasmem, ela, no ano passado, veio a público comemorar um lucro da ordem de quase 200 milhões de reais, como se uma empresa como a CODESP tivesse que ter lucro. Certo? Na verdade, ela tem que reinvestir esse resultado, claro, mas, na verdade, e esse caso em Embraporte agora ficou mais emblemático ainda para mostrar que a CODESP não manda absolutamente nada. Aliás, o próprio presidente da CODESP, num evento recente, disse que até para dar aumento do vale-refeição dos funcionários, teria que pedir a bênção em Brasília. Mas realmente a situação é absolutamente crítica. Mas eu queria aproveitar o contexto, porque aqui nós estamos acostumados com promessas. Agora, a nova promessa é que daqui a 2025 o Porto de Santos vai estar movimentando aí 250 milhões de toneladas. E o governo e essas estatísticas se amparam na ocupação da área continental, que eu acho muito difícil, principalmente depois do escândalo aí dos bagres. Mas eu pergunto, se isso for realidade para a empresa Transbrasa, Baiardi, avançar o porto para o lado do continente, fica cada vez mais longe do retroporto aí da Transbrasa. A Transbrasa vai para a área continental de Santos? Olha, a Transbrasa, eu acho que de repente é capaz de puxar o cobertor e ir para a cama, dormir e não mexer mais com nada, porque realmente vocês não têm a menor ideia do que é hoje você ser um empresário do porte que nós somos, enfrentando essa volúpia sem precedentes, sobretudo dos grandes armadores estrangeiros, tomaram conta do Brasil, porque hoje eles são donos da maior parte dos terminais portuários no Brasil inteiro. Fazem a cadeia total, né? Fazem a cadeia total. Onde é que está a nossa marinha mercante? Acabou. Cabotagem. Está na mão dos grandes armadores. Os terminais portuários. Está na mão dos estrangeiros, de um modo geral. Quer dizer, de repente, não sobrou nada. E nós, que somos uma empresa familiar, pequena, que lutamos muito para chegar onde nós chegamos, é difícil de responder a tua pergunta, Rodolfo, mas eu posso dizer da minha parte, meus filhos não sei, eu estou realmente cansado, porque é muita encrenca para você
está resolvendo no dia a dia é terrível. Você fica impotente de tomar qualquer tipo de iniciativa, porque você sabe que os lobbies em Brasília não são baratos, né? Então, tudo isso que aconteceu em função do quê? Tudo isso que aconteceu aí, não é? Tem, obviamente, alguém que está bancando esse lobby monumental para que tudo isso tivesse acontecido. Honestamente, não tenho o que responder para você com relação ao que a Transbrasa pode fazer nesse próximo futuro 10 anos. Não sei. Nós vamos procurar manter a nossa eficiência, que, graças a Deus, nós temos uma equipe formidável dentro da empresa, os meus diretores, os funcionários, os meus filhos, enfim, o pessoal é muito combativo com relação a manter essa eficiência, sobre todos os aspectos. Para você ter uma ideia, nós ficamos praticamente 3, 4 anos agora atrás do ISO 9001, 14 e 18 mil. Bonito. Estamos com ISO, qualquer ISO que pedirem, nós estamos aptos a atender. Todos os, enfim, as exigências que nos são feitas, a gente cumpriu. Os outros, eu não sei, não tenho a menor ideia. E a curtíssimo prazo, Baiade, o comércio exterior brasileiro não está lá bem das pernas, o dólar é elevado. Quer dizer, como é que o empresário que lida aí e depende também dos resultados das importações nas suas atividades, vai se ver diante desse cenário aí em curto prazo? Baiade, você responde, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 29 de julho. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o empresário do setor portuário, Baiaro Umbuzeiro, e o colega jornalista e consultor econômico, Rodolfo Amaral, comentarista do Jornal em Foque. Eu gostaria, Rodolfo, que você refizesse a pergunta que deixou no bloco anterior para o empresário, por favor. No momento, nós não temos aí um cenário promissor no comércio internacional, temos o dólar subindo, a inflação subindo. Nesse cenário, como é que lida o empresário que mexe no dia a dia com o comércio internacional? Bom, eu diria que a inflação, a tendência é bater na nossa porta, porque hoje, depois da globalização,
Eu acho que não tem nenhum empresário na indústria hoje no Brasil que não dependa de algum tipo de importação. E, consequentemente, ele vai ter problemas com seus custos, porque com o dólar do jeito que está, não tenha dúvida. E a carga tributária, né? Sim. Isso é uma coisa assim, é um palavrão. Mais do que nunca se impõe no Brasil, isso já é um discurso antigo, antiquíssimo, uma reforma tributária. Fala-se em reforma política, fala-se em reforma fiscal, mas precisa uma reforma do Estado brasileiro. É a única saída. Paula, nós temos uma pergunta de mais um internauta, não temos? Isso, é o seu Armando da Ponta da Praia, ele pergunta ao Baiar, será que algum dia os moradores da cidade de Santos vão deixar de conviver com os transtornos causados pela circulação e pelo estacionamento irregular de caminhões pelas ruas, causados por essa movimentação portuária? E ruas residenciais, basicamente, né? Eu acho que é fácil de explicar. Santos é uma ilha, evidente, com alguns morros. Sim. E esses caminhoneiros são pessoas que moram, evidentemente, na Zona Noroeste, moram nos bairros menos chiques, quer dizer, ou seja, os bairros mais low profile. Quando ele termina o trabalho dele, 2 horas da manhã, aonde ele vai com o caminhão? Onde ele vai deixar o caminhão? Existe dentro do porto algum lugar que ele possa deixar o caminhão? Ainda que exista, qual a condução que ele vai pegar? Ele tem um automóvel estacionado próximo do estacionamento do caminhão para ele pegar o automóvel para sua casa? Não. Se ele tem um sofrimento tremendo, ele já comprar pneu novo para o caminhão dele, imagine se ele vai ter um automóvel. Qual é a condução que ele vai pegar? Os ônibus atendem? Então, o problema é o seguinte, é tudo uma questão de infraestrutura. Tudo começa exatamente aí, em infraestrutura. Se esses caminhões tivessem lugar para estacionar, de caminhões, ele não iria estacionar na porta da casa dele e muito menos incomodar o vizinho. Evidente. Esse é um problema que também já acontece em Santos há décadas, que é a questão da falta de estacionamento adequado e condições adequadas para os caminhoneiros. Agora, Baiar, eu queria aproveitar, você, há algum tempo, você sempre defendeu um projeto de uma marina na Ponta da Praia, a construção de uma marina na Ponta da Praia. Esse projeto depois foi deixado de lado, enfim. E há comentários de que esse projeto há uma perspectiva de nós voltarmos a contar com essa possibilidade de uma marina na Ponta da Praia. Como é que anda esse projeto? Bom, esse projeto, ele foi dado a entrar no patrimônio da União, está lá até hoje, sendo estudado, não é? Esse projeto é um projeto que ele vai criar, é um acréscimo de marinha, ou seja, ele vai criar uma nova área, sim, com uma poligonal de 200 mil metros quadrados aproximadamente, e o tempo passou e com isso muitas experiências em termos de ambiente acabaram acontecendo, e hoje nós estamos convictos que não existe prejuízo nenhum ao meio ambiente na medida em que esse projeto seja instalado num local que foi, de certa forma, projetado. Esse projeto tem que passar por uma reformulação, atualização propriamente dita, mas o acréscimo de marinha é uma coisa que está estabelecida em lei, ou seja, você pode, mas sem a participação da prefeitura é impossível você empresariar um negócio desse, porque pelo projeto, a gente tem que fazer uma rua paralela ao Saldanha da Gama para que você tenha o trânsito sem causar qualquer tipo de problema para aqueles que normalmente usam a Saldanha da Gama. E é um enrocamento relativamente fácil de ser construído, porque o material está próximo, não é? Vem tudo por água, sim, nada por terra. E esse projeto é evidente que muda completamente a cara de Santos, né? Porque é um projeto, a exemplo da ópera de Sydney ou Barcelona, quer dizer, é um waterfront que vai trazer não só uma marina, que a marina é o apelido da coisa, quer dizer, é um projeto de turismo receptivo que você tem ali... por exemplo, o cais para atracação de 2, 3 navios de passageiro, enfim, Santos pode se projetar no mundo inteiro na medida que ele tenha condições de instalar isso. E não há nenhuma dificuldade, por exemplo, com relação à legislação ambiental? Não, dificuldade você sempre tem.
mas eu acho que são superáveis, não é? Porque a gente andou já fazendo algumas experiências aí, consultando algumas coisas, né? Então, eu acho que obviamente, que você vai correr atrás de provar para o meio ambiente de que o impacto é positivo, não é negativo. Rodolfo Amaral. Eu vi o projeto, achei muito interessante, como também é interessante o projeto lá das marinas, já dentro do porto, lá dos armazéns 1 e 8. Só que, eu honestamente não acredito que o meio ambiente vá aprovar, porque não que seja irregular o projeto, mas é porque o meio ambiente aqui não aprova absolutamente nada. Aqui a gente tem dificuldade para aprovar a instalação de um quiosque. E aí, de repente, a legislação federal é a mesma, e já que nós estamos na questão portuária, o famoso empresário aí, agora mais do que nunca famoso, Aike Batista, construiu o Porto de Açu, São João da Barra, colocando um pier de atracação de 3 quilômetros avançando ao mar, com 900 metros de largura, como se nós fizéssemos esse pier em frente à igreja do Imbaré, aqui para as pessoas entenderem, e lá foi perfeito, lá pôde fazer... Não teve problema nenhum. E na Riviera não podia. Não teve problema nenhum, e ele comprou 90 quilômetros quadrados da cidade, ou seja, ele comprou 1/3 da cidade de São João da Barra para construir um porto, e foi absolutamente tudo aprovado, com grandes facilidades. Parece que São João da Barra está em Salvador, você vai em Salvador, você vê marinas ao longo de toda a obra outro país. Mas aqui, a questão ambiental aí, na verdade, vem travando o desenvolvimento em vários aspectos. Mas eu queria até, Chico, porque o Boiadi, conheço há bastante tempo, como eu disse, já há mais de 3 décadas, e o Boiadi sempre foi, não só como empresário, mas como pessoa, e sobretudo como político, uma pessoa altamente polêmica, porque é aquele tipo de político que não leva desaforo para casa. Eu queria que ele analisasse aí como é que está, como é que ele vê hoje a política brasileira e se ainda pretende, tem algum tipo de pretensão política aí, já que tem eleição no ano que vem. Já estamos no final. Não tenho pretensão política nenhuma. Aliás, meu filho Beto foi candidato a vereador em Santos contra a minha vontade. Teve uma votação expressiva, quase 2.000 votos, ficou como primeiro suplente do PR. E eu, obviamente, fiquei muito feliz com a votação que ele teve, mas, por outro lado, não fiquei muito satisfeito com a pretensão dele. Ele, aos pouquinhos, ele está começando a esquecer disso. Então, sabe, está no sangue, mas hoje eu vejo a política como uma coisa assim monstruosa. Decepcionado, né? Decepcionado mesmo, né? Porque, meu Deus do céu, eles vão para lá, obviamente, com uma missão de representar o povo. Eles não estão representando o povo coisíssima nenhuma, eles estão representando os interesses pessoais deles. Então, é óbvio, com raríssimas exceções. E, Baiar, você que viveu, militou na vida política, foi inclusive relator da Constituinte Municipal, junto à Câmara Municipal, como vereador da Lei Orgânica do município. A Lei Orgânica do município teve como relator o então vereador Baiar Umbuzeiro. Mas quando você verifica que a presidente da República, Dilma Rousseff, lhe concede uma entrevista dizendo que o ex-presidente Lula não vai voltar porque não foi, que ele continua... Quer dizer, realmente é o retrato da política brasileira preocupada única e exclusivamente com frases de efeito e sem maior substância. Não é o meu caso, porque eu voltaria, porque eu fui, mas não quero voltar. Tá certo. Baiar, e com isso nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Muito obrigado, Baiar, pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez, nosso comentarista, colega jornalista Rodolfo Amaral, a Paula Paparelli. Mas muito obrigado a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8 da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro.
Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.